execução orçamentária do segundo quadrimestre do ano. A audiência vai discutir dragagem do rio Itajaí-Mirim. Aprovado o projeto de lei que altera o Fundo Estadual de Assistência Social. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro, e o TVO Notícias começa agora. Boa noite. Foi aprovado em plenário o projeto de lei que altera o Fundo Estadual de Assistência Social. Agora, os repasses serão feitos diretamente aos fundos municipais. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do Governo do Estado que altera o funcionamento do Fundo Estadual de Assistência Social. A principal mudança é na forma de repasse dos recursos para os municípios. O que antes era feito através de contratos ou convênios, agora passará a ser fundo a fundo. Com isso, os recursos poderão ser repassados diretamente do Fundo Estadual para os fundos municipais de assistência social. Ele é importante porque regulariza o repasse de recursos federais para o Estado. A nova legislação federal só permite o repasse fundo a fundo. Então, para nós, Santa Catarina é importante, nós vamos regulamentar, regularizar e Santa Catarina vai poder receber mais recursos. O projeto hoje dá a oportunidade que os gestores desse fundo possam ser os prefeitos municipais. Os municípios vão ser os gestores do fundo de cada parte que cabe para cada um. E as assistentes sociais vão ter a segurança de prestar esse trabalho. O presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social acompanhou a votação. Segundo ele, as alterações no fundo são importantes, mas o setor necessita de mais recursos. Nós temos uma diminuição do orçamento do Estado a cada ano que passa para assistência social. Então, o nosso pedido aqui hoje para os deputados é que, de alguma forma, possam intervir junto ao governo do Estado, à Fazenda do Estado, para que haja um maior aporte para garantir a sustentabilidade mínima, né, da assistência social. O Instituto Geral de Perícias do Estado passará a ter autonomia orçamentária. A criação de um fundo de melhoria foi aprovada pelos deputados estaduais. Foi aprovado em plenário o projeto de lei que institui o Fundo de Melhoria da Perícia Oficial. Segundo a justificativa encaminhada pelo governo do estado, o objetivo é garantir a autonomia orçamentária do IGP, o Instituto Geral de Perícias, que é responsável pelas perícias criminais e pelos serviços de identificação civil e criminal em Santa Catarina. Hoje o IGP está vinculado ao fundo da Secretaria de Segurança. Então, cada investimento, cada necessidade, eles precisam solicitar a segurança, que daí a segurança é que vai fazer a licitação desses recursos. Com a criação do fundo, a perícia vai ter autonomia. Todos os dias nós estamos reclamando falta de perito, más condições de alguns IML do Estado, de condições para a perícia. Agora, com o próprio fundo, eles vão poder dar uma administração mais rápida e dinâmica e atender a necessidade da população. A destinação de animais mortos em propriedades rurais de Santa Catarina volta a ser assunto na reunião da Assembleia Legislativa. O presidente em exercício da Casa recebeu representantes das empresas e lideranças envolvidas no processo. Quando um animal morre em alguma propriedade rural, o dono de criadouros bovinos, de suínos e aves precisa destinar os restos respeitando uma regra estadual. A exigência é disponibilizar uma área específica para receber os dejetos, mas antes é necessário reduzir o volume e após destinar a compostagem. O processo parece simples, só parece. Se for 1, 2, 3 animais, a propriedade rural até consegue absorver. Agora imagine 10, 20 ou 30. Se torna praticamente inviável ao produtor rural destinar as carcaças de animais. Agora imagine a imensidão anual. São cerca de 20 mil animais mortos naturalmente e que tem que ser destinado corretamente, seguindo uma regra estadual. Esse recolhimento é o projeto piloto do Brasil e que teve alguns impasses, umas questões normativas, etc. Tivemos sempre o apoio da Embrapa, do apoio do governo do estado, o apoio de várias agroindústrias, mas agora nós estamos com um problema. A empresa acabou fechando por motivos de não exportar esse produto e nós estamos com um problema sanitário, um problema de meio ambiente.
onde nós estamos contaminando o lençol freático e com problema de ter no futuro algum problema sanitário. Uma empresa percebeu a necessidade da destinação adequada das carcaças de animais. Investiu no projeto que visava recolher nas propriedades rurais até torná-los em farinha e comercializar o insumo. Prefeituras investiram na ideia, só que surgiu um impasse federal, faltava regulamentação. Após diversas discussões através do Parlamento catarinense, uma instrução normativa do Ministério da Agricultura liberou a venda para países interessados. Segundo a União, adequações necessárias poderão ser feitas no futuro. Para nós, resolve uma série de problemas, principalmente na questão ambiental, né, que o trabalho que vinha sendo feito era muito importante e é importante para Santa Catarina. Então, a Instrução Normativa 48 ela vem disciplinar todo esse processo e que agora o proprietário precisa solicitar a sua reabertura ao CIF, né, porque é um estabelecimento com CIF. O Ministério da Agricultura fará uma inspeção dessa indústria e certamente voltará a funcionar. O que nós temos que fazer agora, né, que nós agora temos sim uma regulamentação, uma normativa, né, é chamarmos esses países para ver como que nós produzimos, como hoje se aplica essa normativa, né, para que esses países habilitem o Brasil a exportar, ou principalmente Santa Catarina, a exportar esse produto para lá, porque eles usam e usam outras cadeias produtivas e outras coisas mais, que o Brasil, como disse, na Europa, Estados Unidos e tudo mais, não permitem. Durante uma reunião proposta pelo presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ficou claro que no que diz respeito aos bovinos, o assunto já foi superado. Agora, há necessidade de avançar na questão dos suínos, já que gados de corte e leite têm apoio dos municípios na destinação. Suínos, ainda não. O gargalo hoje é a suinocultura, para aderir ao projeto. A bovinocultura a gente vê já como um ponto pacífico, porque há uma participação e uma vontade das administrações municipais de aderirem ao projeto e eles bancarem este custo da recolha do bovino. Agora, o impasse está na suinocultura, que eu acredito que nos próximos dias nós também encontraremos a solução. O problema agora é a viabilidade econômica. A empresa que iniciou o projeto piloto no passado está há mais de um ano sem atividades. Depende do apoio da agroindústria para voltar a operar. Na reunião, das 4 empresas de agroindústria catarinense, apenas uma se opôs ao programa Recolhe. O processo de recolha ele tem um parâmetro de custo muito elevado no sistema de coleta, realmente, que é o transporte, e tem um custo de transformação, que é a dessecação, que é a extração das gorduras e tal. Então, agora nós vamos trabalhar exatamente nesse pilar. Me parece que tem viabilidade sim, no entanto, vai depender da participação de todos, das agroindústrias, do produtor, dos poderes públicos. A destinação se mostrou importante pelo volume de animais que morrem todos os anos de forma natural nas propriedades rurais. Somente no Oeste, em 2018, foram coletados mais de 1.000 toneladas. E no mesmo ano, o prejuízo para o setor chegou a 3,5 milhões de reais. Este ano já passa de 1 milhão. E você vai ver no próximo bloco, o secretário da Fazenda apresenta relatório de execução orçamentária do segundo quadrimestre do ano. Nós já voltamos. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. Uma audiência pública para tratar sobre os problemas do Rio Itajaí-Mirim e uma reunião com o secretário de Estado da Defesa Civil estiveram na pauta da reunião da Comissão de Proteção Civil desta tarde.
Um requerimento apresentado pelo deputado Coronel Mocelin para a realização de uma audiência pública em Itajaí foi aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão de Proteção Civil. Na pauta do encontro, a dragagem e limpeza do rio Itajaí-Mirim, responsável por grande parte das enchentes que assolam a cidade. O rio Itajaí-Mirim, ele tem o leito retificado e o leito antigo. O leito antigo, ele está totalmente assoreado e tomado por água-pé, ele praticamente está um rio morto. E a gente sabe que 90% das cheias em Itajaí, elas são provenientes das águas do rio Itajaí-Mirim. E se ele já está assoreado, qualquer chuva a mais do que o normal, ele sai do leito e atinge as famílias ao redor. Então, há necessidade de fazer a dragagem. Além da dragagem do Itajaí-Mirim, a construção da barragem de Botuverá, na qual ali vai fazer com que nós tenhamos a contenção de cheias, geração de energia elétrica e reserva de água potável para as pessoas. O colegiado também aprovou a realização de uma reunião com o secretário de Estado da Defesa Civil já na primeira semana de dezembro. A ideia é debater o orçamento da Secretaria para 2020 e alocar recursos nas ações mais importantes para o Estado. O Estado tem vários projetos prontos para serem executados e também debater o orçamento da Defesa Civil para 2020, para que ele possa esclarecer na comissão tudo que está previsto para 2020 e ver de que forma os parlamentares possam ajudar nesse orçamento, na elaboração desse orçamento, para que a Defesa Civil tenha condições de continuar fazendo o seu trabalho. A Defesa Civil tem uma missão de proteger o povo catarinense e nós queremos que ela tenha as devidas condições para isso. Por isso nós estamos convidando o secretário João Batista na primeira semana de dezembro para tratarmos especificamente do orçamento e do plano de trabalho para 2020. E o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, participou nesta manhã da reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Ele veio apresentar o relatório de execução orçamentária do segundo quadrimestre deste ano. O governo de Santa Catarina está executando estratégias em busca de equilíbrio nas contas. Foi o que mostrou o secretário de Estado da Fazenda na apresentação do relatório de execução orçamentária do segundo quadrimestre. Paulo Eli revelou diversos dados. A receita líquida de 2019 é de 28 bilhões. Já a dívida de Santa Catarina com instituições bancárias é de 20 bilhões. O Estado não tem receitas suficientes hoje para o pagamento de todas as contas. O governo catarinense deve encerrar o ano com um déficit de R$1 bilhão. O Estado tem conseguido melhorar a sua situação financeira, mas ela não é suficiente ainda para pagar todas as contas que o Estado deve. Em função da crise financeira que o país e os estados estão vivendo, Santa Catarina tem conseguido pagar a folha em dia, 13º em dia, a dívida pública em dia, mas nós ainda temos contas a pagar em função de que a receita ainda é insuficiente para cobrir as despesas do Estado. Mesmo diante desse cenário, o secretário da Fazenda reforçou que não haverá aumento de impostos. O Estado tem traçado estratégias para deixar as contas em dia. A principal delas é a redução de custos. O secretário mostrou que o Estado está fazendo contenção de despesas e a situação deve chegar ao equilíbrio nos próximos anos. O ano que vem nós vamos chamar de ano do equilíbrio e 2021 nós vamos chamar o ano da recuperação. Então, assim, em 2021 nós esperamos que o Estado esteja totalmente recuperado financeiramente. Os deputados fizeram diversas perguntas ao secretário e pediram esclarecimentos sobre algumas informações. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, avaliou os dados apresentados ao colegiado. A receita do Estado cresceu substancialmente. Foi o segundo ou terceiro Estado que teve a receita com percentual bem maior. E isso realmente faz com que nós possamos afirmar que estamos no caminho certo. O secretário Paulo Eli, junto com seus técnicos, também tem feito um bom trabalho em termos de fiscalização, de arrecadação. E esse trabalho conjunto, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo, tem dado resultado. Marcos Vieira também acordou com os parlamentares a prorrogação do prazo para a definição das emendas impositivas. O prazo foi estendido para o dia 29, à 13h da tarde. As emendas impositivas são aquelas que os parlamentares têm direito de incluir no orçamento anual do Estado. Primeiro que houve modificação
da destinação das emendas parlamentares impositivas, né? Distribuiu-se de forma mais igualitária. Segundo, porque há um parecer da PGE tratando das vedações no ano eleitoral. Então nós nós trouxemos essa questão para a comissão, deliberamos na prorrogação e vou agora conversar com o presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, para que possamos fazer uma reunião de líderes e tomar uma posição. E o TVAO Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, nas nossas redes sociais, no nosso site e amanhã a partir das 8 no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.